Amados, por favor, abra sua Bíblia no livro de Daniel. Eu quero, na verdade, ler com os irmãos alguns capítulos, algumas histórias que se entrelaçam nesse livro de Daniel e citar umas outras. Essa semana, o Espírito Santo falou comigo sobre alguns personagens muito importantes da Bíblia e eu não sabia que eu ia ministrar essa palavra hoje, mas Deus já sabia. Então eu acredito que aquilo que Deus vai falar é suficiente. Eu não preciso me preocupar com aquilo que eu vou falar, porque a palavra de Deus, ela é por si só suficiente. Vamos lá então, Daniel capítulo 3, eu quero começar a partir do primeiro versículo. O título na minha Bíblia é Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas. Essa palavra, que não é tão corriqueira, mas é a mesma coisa que governador, prefeito, é alguém. O sátrapa era alguém que governava uma determinada província. Sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Talvez você pense que eu estou lendo o mesmo versículo. Não. Está repetido de propósito e você vai entender. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, as nações e os homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Aquele cumprimento já para bajular. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, e nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí começa a parte que eu acho mais fantástica. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei:
Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. É o que a gente chama de afrontoso, né? Eles eram afrontosos, no melhor sentido da palavra. Não precisamos responder sobre isso. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Eu quero fazer só uma pausa. Nada irrita mais um tirano do que quando você não respeita a tirania dele. Tudo que um tirano quer é que você se ajoelhe perante ele. É que você seja o baba-ovo, o xeleléu. E que você diga ao rei, ao Senhor. E você fique lá. Eles amam isso. Quando alguém se mantém de pé, eles ficam irados. Olha, o texto diz que Nabucodonosor, o rosto dele mudou. O ódio tomou conta dele. Ele disse, agora é para aumentar a fornalha. Eu só ia botar eles no meio desse fogo aí. Ia tá quente, porque já era ardente. Imagine algo que foi aquecido 7 vezes mais. Aí o versículo 20 diz, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem, ou seja, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, ou seja, eles não tiveram chance de defesa, porque eles iam ser jogados no fogo, mas se eles estivessem desamarrados, eles teriam alguma possibilidade de fugir dali. Mas primeiro eles amarraram e jogaram no fogo, para não ter como escapar, humanamente falando, né? Então, eles foram atados, versículo 21, com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente. E a fornalha estava sobremaneira. Interessante, sobremaneira, estava muito aquecida, estava além do que era corriqueiro. E as chamas do fogo mataram. Olha que coisa interessante. E as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. As pessoas que foram lançar esses 3 homens, elas morreram só do chamuscar, do calor da fornalha. Guarde isso. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados. Eles foram jogados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, porque ele não sabia descrever, então ele viu uma figura diferente, não era alguém do povo, não era alguém normal. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ah, agora é servo do Deus Altíssimo. Sai e vem para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Olha que coisa tremenda. Nem o cabelo tinha, nem sinal de fogo, nem fumaça tinha. Nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem
e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E eu quero parar por aqui para ler essa parte final depois. Então essa é uma história que vale a pena a gente entender todo esse contexto. Porque se eu parasse por aqui, essa mensagem já é suficiente para Deus falar com você. Eu tenho certeza que até aqui o que nós lemos, Deus já falou com você. Deus já mostrou alguma coisa para você. Algo tocou você. Por quê? Porque a palavra de Deus, e ela por si só, ela é suficiente. Até porque antigamente, nos tempos do Velho Testamento, os sacerdotes, os levitas, os escribas, isso você vai ver na época de Esdras, na época de Neemias e em outras épocas bíblicas, reunia-se o povo e ao invés de ter uma pregação da palavra, era simplesmente lida a palavra. O povo ficava de pé e o escriba ia lendo a lei, começava a ler, e lá no livro de Esdras e no livro de Neemias nos mostra situações de o dia inteiro a lei sendo lida, e desde a menor criança até o idoso, né, mais velho, todo mundo estava ali de pé ouvindo a palavra, e não havia uma ministração específica, mas era apenas a leitura da lei. E essa leitura já era suficiente para Deus falar. Então eu acredito nisso, que a palavra de Deus ela é suficiente. Se a gente só lê, é por isso que é tão poderoso você fazer o seu devocional, você ter o seu momento com Deus em casa e você abrir a sua Bíblia e você ouvir Deus falar através da palavra. Por isso que é tão importante, porque quando você lê a palavra, Deus está falando com você. Quando você ora, você fala com Deus e você ouve também Deus falar. Mas o contato direto, a Bíblia está falando com você quando você lê. Mas nós temos o hábito de ministrar a palavra. E Jesus, no Novo Testamento, a maior ordenança de Jesus para nós foi: vocês precisam ensinar, vocês precisam fazer discípulos. Interessante que Jesus poderia ter dito qualquer coisa, ele poderia ter se despedido e deixado um monte de regras, um monte de leis, mas na verdade ele enfatizou uma coisa, ele disse: olha, isso que vocês aprenderam, ensinem. Se aprendeu, ensine. Aí eu abro um parêntese para a importância do testemunho. Quando você testemunha do que Deus fez na sua vida, você está levando esse evangelho que te restaurou, que te curou, que te salvou. A ordem de Jesus foi: façam discípulos. Como? Como se faz discípulos? Ensinando. Então esse é um momento que nós separamos no culto para ensinar a palavra. Porque às vezes existem coisas, por isso nós temos os pastores, por isso nós temos os mestres, por isso nós temos os profetas, porque aquilo que o Espírito Santo não nos revela de forma individual, o Espírito Santo vai revelar através dos seus servos e vai nos ensinar e nos mostrar aquilo que não entendemos. Uma passagem muito conhecida, o pastor sempre ministra esse texto, que é um texto belíssimo, quando Filipe, lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele é transportado para um lugar onde tinha um eunuco que estava numa carruagem. Esse homem era um primeiro-ministro, ele era o ministro de economia de um determinado país. Ele estava lendo o profeta Isaías. E Filipe chega para ele e diz: você está lendo? Agora me diga uma coisa, você entende o que você está lendo? Então, às vezes, acontece da gente ler e não entender. Deus está falando, Deus está mostrando, mas a gente ainda não está com a mente pronta para discernir. Então, por isso que Deus usa os pastores, os profetas, os mestres, para trazer a você aquilo que a sua compreensão ainda não alcançou. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. E o meu propósito é que o que Deus falou comigo, de uma forma tão clara, Ele possa falar também ao seu coração, porque a palavra é para todos nós, amém, queridos? Tanta coisa nós podemos aprender, mas eu quero me deter apenas em alguns aspectos. Essa semana Deus trouxe à minha memória alguns personagens, como eu falei, aquelas parteiras lá do Egito. Houve um decreto do faraó dizendo: olha, esse é o trabalho, é a profissão de vocês, mas é o seguinte, a partir de hoje, quando nascer uma criança que seja do sexo masculino, quando nascer um menino no meio dos judeus, vocês vão matar na hora do parto. Se for menina, vocês deixem viver. A Bíblia diz que essas mulheres, elas não obedeceram aquela ordem do rei. E elas foram tementes a Deus, que elas estavam ali arriscando a própria vida.
Elas até mentiram para proteger o povo de Deus. Elas disseram, olha, rei, é o seguinte, quando a gente chega, as mulheres hebreias, elas são muito saudáveis. E aí quando a gente chega, o menino já nasceu. Então não tem como a gente fazer mais nada. E não era verdade. Elas estavam protegendo o povo de Deus. A Bíblia diz que Deus abençoou a vida daquelas mulheres de uma forma extraordinária, porque elas escolheram obedecer a Deus. Elas escolheram honrar a Deus. Elas escolheram ficar do lado certo. Outra mulher incrível que Deus me trouxe ao coração essa semana foi justamente uma mulher contemporânea das parteiras, chamada Joquebede. Joquebede, ela foi a mãe de Moisés. E na hora que saiu esse decreto, Joquebede se negou a ter o seu filho morto. Joquebede se negou a ver o fruto do seu ventre, a bênção que Deus tinha lhe dado, sendo assassinado. E ela escondeu. A Bíblia diz que durante 3 meses ela escondeu. E quem tem criança pequena ou quem já teve, sabe que criança chora, principalmente, e até 3 meses é um período muito delicado. E a gente começa a pensar como essa mulher conseguiu esconder o choro dessa criança. Como ela conseguiu? Eu só entendo uma coisa: graça de Deus, favor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você faz a coisa certa, o favor de Deus alcança você. E Joquebede, ela se negou a entregar o seu filho. Hoje nós vemos pais e mães que não lutam pelos seus filhos, que acham que é normal simplesmente entregar. Tudo bem, é isso mesmo. Não, Joquebede lutou pelo seu filho. Ela fez aquilo que estava ao alcance dela, disse, não, eu vou dar um jeito. Eu não vou deixar matarem o meu filho. Outro personagem que Deus me trouxe ao coração essa semana foi Esther, foi Mardoqueu. Eu recomendo que você leia a história de Esther. Ela foi colocada num lugar de uma forma estratégica para proteger o povo de Deus. E quando o decreto, sempre os decretos. A gente, durante essa pandemia, foi apresentado aos decretos. Todo dia um decreto, todo dia um decreto. E a Bíblia fala de tantos decretos. Sempre foram emitidos decretos por essas criaturas que governam nações, províncias, cidades. Isso é uma coisa tão comum da Bíblia. É maravilhoso você conhecer a palavra, porque você não se espanta com certas coisas, porque tudo já está escrito. Houve um decreto dizendo que todos os judeus seriam mortos. Mas um homem chamado Mardoqueu se negou a viver aquela matança. Ele disse, eu vou lutar. Eu vou fazer a minha parte. O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Primeira coisa, procurar minha sobrinha, que é a rainha. Eu vou procurar minha filha. É o seguinte, tu tá aí no palácio e a gente vai morrer, não vai fazer nada não. E Esther vai dizer, olha, manda o povo jejuar, que eu vou jejuar. Que é o seguinte, se eu for lá no rei agora, ele pode mandar me matar. Porque isso era uma época, só fazendo uma contextualização. Nós somos acostumados a viver no regime democrático. Nem que seja no papel, mas é um regime democrático. A monarquia é completamente diferente. O regime monárquico é diferente. O rei está acima de todas as pessoas e ele manda em tudo. E até a sua esposa ou as suas esposas, elas são totalmente submissas. Elas são como o povo. Elas não podem ter nenhum poder no reinado. O rei está acima de todas as coisas. Então, Esther disse, tudo bem, eu sou a mulher dele, mas ele é o rei. Eu só posso ir lá se Deus me der o favor. Então, eu vou jejuar e vou me apresentar. E ela tem uma frase linda que ela diz assim, se eu pereci, ou seja, se eu morrer, morri, mas a minha parte eu vou fazer. O que essas histórias têm a ver com o que nós lemos aqui? Nós lemos aqui a história de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram juntos com Daniel, levados cativos para a Babilônia. Só que eles eram de família nobre, foi levado muita gente, povo de Deus, o povo de Israel foi tomado pela Babilônia, foi levado cativo, somente alguns, e a Bíblia diz que somente aqueles bem pobres ficaram na terra santa, ficaram na sua terra, e não tinham a menor condição de fazer nada. Os demais foram levados para a Babilônia, e nesse meio vieram esses jovens, que eles eram jovens, eles eram amigos, 4 amigos ali. Logo no início, Daniel se propõe, Daniel diz assim, olha, é o seguinte, nós não vamos comer essa comida daqui, porque eles foram levados não para viver com uma bola de ferro no pé. Eles eram escravos, mas eles foram levados para um nível elevado da corte. Eles eram bem tratados, mas eles eram escravos.
vinham os manjares, vinha a comida, só que toda aquela alimentação ela era consagrada aos deuses da Babilônia. Não era uma alimentação normal, comum. E aí Daniel disse assim, olha, é o seguinte, a gente não vai comer isso aí, porque isso é consagrado. Eles conheciam a lei, eles conheciam o Deus que eles serviam. E aí eles conversam com o copeiro, com o cara responsável pela comida, e diz, olha, é o seguinte, só traga legumes para a gente. Nós não vamos comer essas iguarias aí. Traga legumes. O cara disse, eu não posso. Eu não posso porque vocês têm que ser bem tratados. Senão vocês vão definhar comendo só legumes. Eu que vou perder o meu emprego, eu vou perder o meu cargo, eu posso ser morto. E aí Daniel diz assim, não, deixe comigo, faça isso, que nós vamos ficar bem. Eu vou mostrar para você que vai dar tudo certo. E a Bíblia diz, de uma forma resumida, que ao cabo de alguns dias, o aspecto de Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel era mais saudável do que o aspecto daqueles que comiam as iguarias do rei. Algumas pessoas pegam isso para falar, tá vendo? A alimentação de legumes. Gente, é muito além. Vai muito além. Aqui se chama favor de Deus e obediência a Deus. Se eles tivessem bebido água, eles estariam com esse aspecto. Se ao invés de fruta, legume, verdura, eles tivessem dito, olha, a gente só vai comer cabrito, cordeiro, qualquer coisa, eles estariam com esse aspecto, porque aqui é uma questão espiritual. Porque as pessoas pegam tudo sem entender o contexto para distorcer. Então, tá vendo? Tem que comer só legumes e verdura, não come mais nada. Nós precisamos entender o contexto. Esses homens, desde o início, eles decidiram servir a Deus. Eles estavam no meio de um povo corrupto. Eles estavam no meio de um povo que servia a outros deuses. Eles estavam longe da sua terra. Eles estavam sem a sua liberdade. Mas eles não se corromperam com o lugar. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que eles foram promovidos, porque eles eram jovens excelentes. Eles tinham muita cultura, eles tinham muito conhecimento. Eles tinham uma inteligência acima da média. Eles não eram como as demais pessoas. Por isso que eles chamavam a atenção. Por isso que eles estavam no palácio. E aí a gente lembra de um texto fantástico que existe no livro de Provérbios, que diz, você vê uma pessoa perita na sua obra, perante os reis, ela será colocada. Não vai ficar entre a plebe. Por quê? Uma pessoa que se destaca no seu trabalho, que faz bem o seu trabalho, ela vai ser honrada, ela vai ser exaltada. No tempo certo, alguém vai reconhecer. Deus vai usar alguém para reconhecer. E foi assim com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses homens, eles foram muito honrados por Deus. Deus usou os tiranos para honrarem esses homens, para promoverem esses homens. Por quê? Porque até o pastor pregou esses dias e leu aqui o texto sobre os servos e os senhores, que nós devemos servir aos nossos senhores. E quando o texto usa o termo senhor, está falando daqueles que são os nossos patrões, aqueles que pagam o nosso salário, aqueles para quem nós entregamos o nosso tempo e o nosso serviço. Nós temos um acordo com essas pessoas. Então, eu trabalho e eu recebo por esse trabalho. Essas pessoas a Bíblia chama de nossos senhores. É o termo usado, é o seu patrão, é o seu empregador. E a Bíblia está dizendo, o pastor leu essa semana, que você deve servir ao seu patrão, aos seus patrões, aos seus senhores, não como servindo a homens, mas servindo a Deus. Porque você vai fazer o seu melhor, mesmo que aquele patrão não seja o melhor, mas você faz o seu melhor, porque quem vai te recompensar é o teu Deus. O teu patrão pode ser uma pessoa que não reconheça. E eu falo isso por experiência, porque já vivi isso. É horrível você trabalhar para uma pessoa que não reconhece. Eu tive essas duas experiências. Eu tive o privilégio de trabalhar para alguém que me reconhecia, que me valorizava, que me promovia. E eu tive o desprazer de trabalhar para alguém exatamente o contrário. Mas uma coisa eu sei, irmãos, nas duas situações Deus me ensinou. E nas duas situações Deus me abençoou. Porque a nossa bênção, a tua bênção, não depende do homem, depende do Deus que você serve. Deus, ele vai te honrar, seja você aquele que está livre na sua terra, em Jerusalém, em Israel, ou aquele que está cativo na Babilônia. Se você estiver em concordância, em obediência com a palavra, Deus vai te honrar onde quer que você esteja. Mas esse texto me chama a atenção,
Porque esses homens, eles não eram qualquer. Eles não eram como as pessoas comuns do povo. Eles eram também prefeitos, governadores. Eles eram da alta, do high society. Mas aí, sempre tem aqueles... E eu falei para os irmãos, isso aqui está repetido de propósito. Quando você lê aqui os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, em todos os tempos, isso não é uma coisa de hoje, em todo tempo foi assim. Sempre se reúnem pessoas poderosas para decidir sobre a minha e a sua vida. Sempre foi assim. Isso é desde o início, desde que a civilização começou. Desde que o mundo é mundo, como a gente fala. As pessoas, elas se reúnem para decidir a minha vida e a sua vida. Eles se reuniram aqui. É o seguinte, olha, nós vamos consagrar essa imagem. Todo ditador, todo tirano, ele tem uma coisa muito forte nele, que é a vaidade. O tirano, ele é vaidoso. Você sabia que existem pessoas que elas escolhem determinadas profissões e determinados cargos públicos, não pelo cargo e nem pelo que aquele cargo faz. Ele não quer servir, ele não escolhe aquela profissão, ou aquele cargo, ou aquela função, porque ele quer servir e ele tem dom. Ele escolhe para ser chamado de Vossa Excelência. Ele escolhe para que você se ajoelhe diante dele. Ele não escolhe porque ele quer servir. Os tiranos são assim. Os reis eram assim, vamos fazer uma estátua. Olha que coisa. O cara constrói uma estátua, não sei quantos metros de altura, e todo mundo tinha que adorar. Mas aí, todo tirano, uma hora, ele se depara com alguém que olha para ele e vê ele como um pedaço de barro, porque é isso que todos nós somos. Todos nós não passamos de pó. Desde aquela pessoa mais poderosa, desde aquela pessoa mais rica, desde aquela pessoa mais inteligente, não passa de pó. É como a Bíblia diz, é pó e ao pó voltará. Todo tirano uma hora se depara com alguém que fica de pé. Tem uma história muito interessante que o pastor e Dr. John Maxwell, ele conta num livro, e isso eu achei muito interessante. Quando eu li esse livro a primeira vez, ele disse assim, olha, uma senhora, ela disse, pastor, eu queria contar uma experiência para o senhor. E ele disse, pois não, ela disse, olha, eu tenho um filhinho, eu não lembro se é entre 3 e 5 anos, era muito pequenininho. Ela disse, eu tenho um filhinho e toda vez que eu levo ele no mercado, ele gosta de ficar dentro do carrinho de compras. E eu acho que quem tem criança aqui sabe que a maioria das crianças gosta. Eu gostava quando eu era pequeno de fazer isso, ficar dentro do carrinho de compras, enquanto a mãe e o pai vai comprando. E ela disse, esse meu filho gosta muito de ficar no carrinho, só que nós fomos num determinado mercado que não podia a criança ficar de pé. Ela tinha que sentar dentro do carrinho por uma questão de segurança. E ela disse que o menino se recusou, né, e ficou fazendo birra. E ela disse assim, olha, você tem que sentar. Aí ele sentou, ele era uma criança obediente. Ele por dentro estava chateado, mas ele obedeceu. Ela disse, pastor, muito bem, ele sentou no carrinho muito emburrado, eu fiz as compras e tal. Quando chegou no nosso carro, que eu botei as compras, e eu sempre coloco ele atrás, eu coloco o carrinho dele, a cadeirinha dele, coloco o cinto. Ele queria ficar de pé, ele ficou de pé. Ela disse, você não pode ficar de pé, eu não posso dirigir com você a pé, porque é uma questão de segurança. Aí ela disse que sentou, ele botou o cinto. Aí ela disse, ele está aqui atrás. E quando eu liguei o carro, ela disse que ouviu só um sussurro bem baixinho, dizendo, eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. E eu achei essa história fantástica, porque o Dr. John Maxwell, ele usou isso para dizer assim, que ninguém pode aprisionar o espírito humano. Deus nos fez para sermos livres. Veja que a mensagem de Jesus foi, eu vim para dar vida, uma vida em abundância. Aí ele segue dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele vai além e diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não foi chamado para ser escravo. Toda escravidão, ela é maligna. E às vezes nós não somos escravos no corpo físico, mas muitas vezes somos escravos nos pensamentos. Existem pessoas que acreditam que não podem ir além, não podem conquistar, não podem realizar seus sonhos, não podem ver as promessas se cumprir, porque um dia alguém disse.
que você só vai até um determinado limite. E alguém escravizou a sua mente. Então entenda, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, é uma mensagem de libertação. Essa palavra, ela é sempre falada na Bíblia. Porque os homens malignos, eles naturalmente e muitas vezes sem saber, eles são emissários, eles são funcionários de Satanás, eles trabalham para o diabo. Porque toda pessoa que tem um espírito de ganância, de poder, de escravidão, tudo aquilo que parte para o lado da escravidão, para o lado do cerceamento de liberdade, tudo isso não procede de Deus, mas procede de Satanás. Porque olhe como Deus é. Deus, ele diz assim para nós: eu coloco diante de vocês a bênção e eu coloco diante de vocês a maldição. Se eu fosse vocês, eu escolheria a bênção, para que dê tudo certo. Mas está aí a escolha. Deus não é um ditador. Deus não é um tirano. Deus não obriga você a vir para a igreja. Deus não obriga você a dizimar e ofertar. Deus não obriga você a perdoar. Deus não obriga você a fazer nada. Agora, cada ação, cada atitude vai ter uma consequência na sua vida. Não porque Deus é mau, mas porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então a vontade de Deus para nós é sempre maravilhosa. Olha o que a Bíblia diz: é a vontade boa, perfeita e agradável. Eu acho muito interessante esse texto, porque esses homens se reúnem para oprimir um povo que já era opresso. Eles se reúnem e eu digo, meu Deus, é tanto diploma que eu vejo aqui nesse texto. Porque olha, é prefeito, é governador, é juiz, é tesoureiro, conselheiro, oficiais. Eu fico imaginando, já pensou esse povo reunido para fazer o bem? Que coisa maravilhosa. Mas só se reúne para fazer o mal. Olha aqui, que decreto lindo, que decreto maravilhoso. Todo mundo, na hora que tocar um som de algum desses instrumentos, todo mundo adora a tal da estátua. Realmente, isso muda a vida das pessoas. Qual a diferença de hoje, irmãos? Decretos e leis ridículos que são aprovados todos os dias, a gente nem sabe, coisa que a gente nem imagina. E as pessoas vão aprovando e fazendo do povo trouxa, se reunindo só para decidir coisas banais. Mas aí sempre tem alguém que pode até por fora estar sentado, mas por dentro está de pé. Ele diz, eu acho lindo, volte comigo, porque é muito lindo esse texto. Versículo 16 do capítulo 3. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto... Porque o rei perguntou, como é que vocês não se ajoelham? Quanto a isto, nós não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos. Mas se não, e é isso que me chama a atenção, isso que tocou meu coração, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós achamos que Deus só é Deus, ou Ele só nos ama quando Ele responde do jeito que a gente quer. Muitas vezes nós só achamos que Deus é Deus quando Ele abre a porta que a gente espera, quando Ele dá o livramento que a gente precisa, quando Ele faz o milagre que nós estamos clamando. Mas sabe o que é que eu vejo aqui? Eu quero aplicar na minha vida, e eu aprendo de uma forma extraordinária com esses homens. É que eles estavam dispostos a simplesmente obedecer, independente das circunstâncias. Isso se chama aliança com Deus. Isso se chama convicção de quem você é e de quem você serve. Porque existem muitas pessoas que servem a Deus por causa do pão e do peixe, como Jesus disse. Jesus disse para aquela multidão, vocês estão atrás de mim, atrás de pão e de peixe. Mas vocês não querem a palavra que eu estou dando. Vocês não querem o compromisso. Muitas pessoas são assim, mas eu louvo a Deus porque sempre existem aqueles que dizem, olha, se Deus fizer, porque Ele é poderoso para fazer, olha como eles falam, se Deus quiser, Ele vai nos livrar do fogo e da sua mão, se Ele quiser, ou seja, não é se Ele puder, é uma questão de querer, porque poder Ele pode. Eu sirvo um Deus que pode tudo, você serve um Deus que pode tudo. Aí Ele diz, se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Agora também, se Ele não quiser, fique sabendo que nada vai mudar. É tipo assim, a gente morre, mas a gente não adora a sua estátua. Eu fico me perguntando, e foi isso que veio ao meu coração. Quantos de nós ficaríamos de pé
enquanto todo mundo estivesse ajoelhado. Sabe por quê? Porque eu volto a dizer, lembre-se da história. Não era só Sadraque, Mesaque e Abdenego que estavam cativos ali na Babilônia. Onde estavam os outros judeus? Centenas de milhares. Sabe onde eles estavam? Ajoelhados. Ajoelhados diante da estátua. Eles estavam ajoelhados. Porque o texto diz que só se destacou os 3. Todo mundo se prostrou e ficou os 3 lá. Ó. Onde estavam os outros? E eu disse, meu Deus, isso é muito forte. Quantos de nós, ou onde nós estaríamos? Onde você estaria nesse caso? Se fosse hoje, onde você estaria? Entre os que se prostram para não ser jogado na fornalha? Ou você estaria entre os que ficam de pé? Sabe por que eu estou falando isso? Porque o que Deus tem trazido ao meu coração nesses últimos dias é que aquela frase que Jesus falou, porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Nunca essa pergunta fez tanto sentido, porque nunca se viu na história pessoas tão passivas a qualquer tipo de ordenança ridícula, patética e o pior, perigosa. As pessoas estão vendendo a sua vida e vendendo o bem mais precioso, que é a liberdade. Se você está disposto a fazer qualquer coisa, me responda. Quando se levantar o homem da iniquidade. Porque a Bíblia diz, eu quero ler com você esse texto, porque tem algumas pessoas, eu já vi gente citar, dizendo assim, mas vai ser fácil de entender quem vai ser a besta, o falso profeta, até porque vai ser carimbado, 666, 666. Onde você leu isso? Deixa eu ler para você, abra aí sua Bíblia, lê comigo, por favor. Apocalipse, no capítulo 13, eu quero ler rapidamente aqui com os irmãos e já me encaminhar para o final. Esse é o texto que fala da besta que emerge da terra. O versículo 11 do capítulo 13 de Apocalipse diz assim: eu vi ainda outra besta emergir da terra, e ela possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro. Olha que coisa interessante. Parecia um cordeiro. Cordeiro é coisa boa. Jesus é o cordeiro, ou seja, era uma besta que parecia ser algo bom. Mas falava como um dragão. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram dados, executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Veja, a gente falou aqui de Daniel no Velho Testamento e aqui estamos no Novo Testamento. Aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Guarde o versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E a todos, não é assim, vai ser só um pouquinho, não. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Essa besta faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, aqui, testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, não é o número da marca, é o número da besta, pois o seu número é um número de homem, esse número é 666. Tem gente que acha que vai ser um carimbo com esse número. A minha Bíblia não diz isso, ela diz: foi dado certa marca sobre a mão, ou não são as duas coisas. O pastor falou aqui, e eu aconselho você a pesquisar sobre isso, para que você veja que o que a gente está falando não é conto de carochinha. Já estão feitos os testes e já existem várias nações que já estão usando. Até hoje, pela manhã, a gente estava na escola bíblica e um dos jovens, não me lembro quem foi, uma das jovens falou que existe agora um chip hormonal, que muita gente está usando, muita gente quer usar. Então, a tecnologia vai avançando e as coisas vão chegando devagarzinho, e o chip da mão e o chip da cabeça é só uma questão de tempo. Essa semana, eu assisti uma matéria do multibilionário, trilhardário Elon Musk, que é o dono da Tesla. Muita gente já ouviu falar desse cara.
pesquise sobre isso. Ele disse, olha, eu só estou esperando uma autorização para começar, porque já foi feito todos os testes na questão robótica da coisa, na questão da tecnologia, mas agora, ele disse, 2022, nós já vamos começar a implantar o chip de cabeça. Aí o que está acontecendo? Lá nos Estados Unidos, vários neurocirurgiões estão entrando com uma ação contra isso. Porque eles disseram, isso vai prejudicar, isso vai causar doenças gravíssimas. Não interessa, a questão, você duvida que vai acontecer? Sim ou não? Eu não duvido. O que eu vi nessa pandemia me fez crer mais nessa palavra. Eu cria na Bíblia antes dessa pandemia, mas ela nunca saltou nos meus olhos do jeito que ela saltou nesses 2 anos. Porque se isso é o princípio das dores que Jesus disse, uau, a gente já está vivendo coisa que está tudo escrito aqui. E a pergunta, e de tudo que falei, de tudo que lemos, a pergunta é, se hoje uma fornalha se abrisse diante de você, dizendo que você tem 2 opções, ou adorar a besta, ou adorar a imagem, ou negar o seu Deus, ou negar os seus princípios, ou a morte. Você só tem essas opções. Minha pergunta para você nessa noite, e essa é uma palavra de reflexão, porque foi essa reflexão que Deus trouxe ao meu coração. De que lado você vai ficar? Quem seria você? Você seria aquele que diz assim, mas eu preciso trabalhar, né? Eu preciso comer. Eu fico pensando, irmãos, se hoje nós estamos vendendo a nossa vida, a nossa liberdade por tão pouco, o que vai ser quando tudo já estiver instalado? Quando o homem da perdição se levantar e disser ninguém compra, ninguém vende. Eu quero dizer para você que no Brasil, em muitos lugares, ninguém compra, ninguém vende sem determinada marca. Aqui no Brasil, eu não posso falar abertamente, porque senão o Instagram imediatamente cai a live, bloqueia a rede social. Já estamos vivendo muita coisa. Minha pergunta é, de que lado você vai ficar? Eu escolhi um lado. Eu escolhi. Eu escolhi o lado de dizer, se perecer, pereci. Não vou me ajoelhar diante da sua estátua. Não vou me ajoelhar diante das suas leis. Não vou me render a você, porque o primeiro e maior de todos os mandamentos é: ame ao Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não é só amar, mas amar e servir. Leia o mandamento: ame ao Senhor, e só a Ele você vai servir. Só a Ele. A quem você está servindo? Ao sistema? Ao dinheiro? Será que você está fazendo como Joquebede, que disse, eu não vou deixar meu filho morrer? Ou você vai ser como Raquel, tão mais nítido para nós? Não estou falando de Raquel, a mulher de Jacó, não. Estou falando da Raquel, que é citada 2 vezes na Bíblia. Ela é uma tipificação de uma mulher. O texto diz assim no Velho Testamento, e houve-se um choro em Ramá. Raquel chora. Ela chora a morte dos seus filhos. Deus falou muito comigo, porque no Novo Testamento esse texto se repete. E houve-se um lamento. Raquel chorando a morte dos seus filhos. E essa semana eu vi uma mãe chorando a morte de seus filhos. Porque ela decidiu obedecer uma lei tirânica. Uma lei que diz, você não se matricula se você não tiver a marca. Você não faz nada se você não tiver a documentação. E eu vi uma mãe chorando, com um filho morto nos braços e dizendo, meu filho estava bem. Mas ela não lutou. Ela não fez o que Joquebede fez. Ela não fez o que as parteiras fizeram. Ela não fez o que Maria e José fizeram. Fugiram. Mas nos meus filhos ninguém toca. Eu vou dizer uma coisa para a igreja. Eu não sou mãe fisicamente, mas eu sou mãe espiritual. E no que dependesse de mim, nos meus filhos, ninguém toca. De que lado você vai ficar? Você vai entregar seus filhos para Moloque? Você vai entregar seus filhos? Eu acho muito interessante isso. Essa semana eu me revoltei. Pararam de fazer testes em animais por causa do ativismo animal. Mas pode fazer teste em criança? Para pensar nisso, igreja. Abre teus olhos, pelo amor de Deus. A quem você vai... É porque tem que fazer, né?
Onde não me cabe, eu não entro. Você tem que tomar uma decisão. De que lado você vai ficar? Você vai ficar de pé diante da estátua ou você vai se ajoelhar porque você tem medo? No céu, lembre-se, não entra covarde. Vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Covarde não entra no céu. E eu nunca vi tanta gente covarde como eu vi nessa pandemia. Eu nunca vi tanta covardia. As pessoas se vendem, se entregam e está tudo bem. Onde estão os Sadraques, os Mesaques e os Abednegos? Eu quero crer que nessa noite eles estão aqui. Eu quero acreditar que se uma fornalha se abrir, você vai dizer plena, não lhe interessa, porque eu não me prostrei. Mas é o seguinte, estou aqui. Se o Senhor me livrar, tudo bem. Agora, se Ele não livrar, saiba que eu continuo de pé e eu não me prostro diante da sua imagem. Creia no Deus que você serve, irmãos. Creia na palavra. Pare de ficar doando aquilo que Deus está dizendo não faça e você vai fazendo. Pare de servir ao diabo. Pare de servir a homens malignos. Lute pela sua liberdade, lute. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, até agora vocês não resistiram até o sangue. Cadê o povo que vai resistir o pecado? Ah não, está tudo bem, está tudo bem nada. Você é diferente. Você foi chamado para fazer a diferença. De que lado você vai ficar? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram livres da fornalha para nos trazer uma lição. Mas deixa eu dizer uma coisa. Existem missionários no campo que todo dia estão morrendo. Todo dia. Um fuzil apontado para a cabeça. Negue Jesus. Eu lembro da primeira mensagem que eu ouvi do pastor. Essa mensagem foi há 23 anos. Mais de 23 anos. E eu lembro que ele pregou. E ele contou a história de uma família de missionários. Aquela história ficou guardada na minha mente. E uma família inteira num país perseguido. E os soldados daquele país pegaram aquela família para matar, porque não tem essa. Você é cristão, você é convertido, você vai para a morte. Você tem duas saídas. Ou você nega Jesus ou você morre. O pastor contou o testemunho desse homem que ele viu a esposa morrer. Ele viu os primeiros filhos, os filhos mais velhos morrerem. E ele disse que quando estava perto do último filho morrer, nenhum deles negou a Jesus. Todos eles disseram, eu fico com Jesus. E vinha logo um tiro na cabeça e eles caíam. E quando foi no último filho, quando o último filho ia ser morto, aquele homem, porque irmãos, cada um que se coloque no lugar de um pai. E ele disse assim, que ele estava prestes. Essa história, quem conta são os próprios soldados que se converteram. Quando aquele homem ia pegar no braço do soldado para dizer, eu vou negar Jesus. O filho dele disse assim, pai. E ele começou a cantar uma canção dizendo, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não vou voltar. E naquela hora aquela criança perdeu a vida, mas você tem dúvida de onde ela está? Aquela família foi dizimada, mas você tem dúvida de onde ela está? Eu tenho muito medo dessa geração Nutella. Eu tenho muito medo. Hoje eu disse na escola bíblica, quando disse assim, está vindo um meteoro, eu vou procurar, porque eu vou ficar lá, vem em mim. Porque eu não quero viver numa geração de covardes. Eu não quero viver no meio de covardes. Eu não quero viver no meio de uma geração que não prega Jesus, não vive Jesus. Tudo, aceita tudo, aceita tudo, aceita tudo. Onde estão os homens e mulheres que vão ficar de pé e vão dizer, eu só vou adorar o meu Deus. Eu não vou adorar suas estátuas, os seus documentos, os seus decretos, as suas decisões. Eu não vou obedecer suas decisões. Pode matar, porque Jesus disse assim, não tenha medo daqueles que matam o seu corpo. Não tenha medo daqueles que te aprisionam. Tenha medo e tema aquele que pode matar você e jogar sua alma no inferno. Ou seja, só tenha medo e só tema a Deus. O homem não é nada, irmãos. Os que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha foram mortos antes deles. Guarde isso. Aqueles que perseguem você
eles vão ter a paga devida. Não tenha medo. Você é servo de Deus. Está na hora de se levantar, está na hora de dar um basta. Não, eu não vou aceitar, ponto. Eu não vou aceitar, eu vou ficar de pé. Eu escolhi o meu lado e eu quero deixar essa reflexão para você nessa noite. Que lado você vai escolher? Você vai se prostrar com medo ou você vai escolher ficar de pé e honrar o seu Deus e a palavra do seu Deus e aguardar o livramento do seu Deus? Eu já escolhi o meu lado. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fique de pé.